gente! Oi! Será que agora vai? Esperar o pessoal entrar. Será que agora vai? Oi, gente, de volta. Hoje, né? Hoje tá... Mas a gente não desiste nunca. Nossa, tem que agora esperar o Instagram voltar com a live, mostrar pra todo mundo. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu enviar essa live pro povo já voltar logo. Tô mandando pra todo mundo. Mandando pra todo mundo. Mandei. Também envia aí você... no caso... Vocês ainda não. O Instagram tá... Quero ver quando ele começar a fazer... Quando eu começar a fazer 3 lives por dia, se ele vai ficar... Graça, assim. Voltou? Quando eu começo a falar, o Instagram vai lá e boicota. Mas eu acho que não é você. Eu tô achando que é o Instagram. E também tem outra coisa. Pode ser que eu tava usando filtro, né? E aí pode ser que ele bugou. Não sei. Tava usando o quê? Filtro. Eu tava. É, mas Não sei. Mas vamos seguir aí. Deixa o pessoal entrar. Eu mandei de novo o vídeo, mas não sei se a galera tá fazendo outra coisa, se vai entrar. vamos ver aqui. Manda aí uns 10 aviãozinhos para as pessoas que você disse que Tô, marcaram aí a tô live. mandando aí. Manda todo mundo 10 aviãozinhos. Eu vou mandar, eu já mandei os meus aqui e vou mandar mais. Ó, teve gente que ficou online só porque eu tava aqui. Só porque eu mandei, a pessoa não tava. Mandando aqui pra galera. Ver se. Voltou, a Tia Bá entrou. Vamos falar de um problema comum para todas as pessoas? Pronto, vamos ver se a galera. Se a galera entra aí. Bora. Vamos falando de um problema, a gente falou do problema de conexão. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto de conexão, por que que é importante? O que que acontece na sua... Vamos fazer assim, eu faço uma pergunta para você, aí você faz uma pergunta para mim. Aí eu respondo, pode ser? Vamos no bate-papo, vamos. Mas é isso, mas para não ficar um só respondendo. Eu faço uma pergunta para você e depois responder, você faz uma para mim. Vamos lá, na sua opinião, assim, Bora. na sua visão de como mentor, né? Nas turmas que a gente já passou, com os alunos que a gente já teve, nos seus alunos individuais, no seu ambiente de trabalho hoje, né? E também no seu ambiente familiar, social, como que você acredita que a conexão com as pessoas ao seu redor influencia o seu comportamento? Total, total. Assim, é, se a gente começar pelo primeiro ponto, é entender que todo ambiente influencia comportamento. Todo ambiente tem o poder de influenciar comportamento. Então, seja em casa, seja no trabalho, seja você tomando um café, seja você na igreja, enfim, todo ambiente ele pode moldar um comportamento. Então, se a gente pegar um exemplo prático, né? Você não tem o mesmo comportamento se você está num estádio de futebol e você está dentro de uma igreja, por exemplo. Inclusive, até o exemplo que a gente traz no Neurocoffee. Então, quando a gente fala de ambiente, né, geralmente as pessoas costumam fazer o quê? Olhar o ambiente externo, né, olhar o físico. Mas se a gente trouxer, né, ambiente onde, E como com, onde, e oi? com, e com quem? Onde e com quem? É o momento chave para você entender o que está acontecendo com seus comportamentos. E aí, por que que isso acontece? Todo comportamento, ele é moldado por algo. Seja por algo que você acredita, seja por uma emoção, por um sentimento, mas ele é moldado de alguma forma. Quando você está num ambiente onde a maioria das pessoas acredita em algo ou faz algo,
é muito provável que você também é influenciado por esse algo. E aí, esse fazer algo é o comportamento. Então, se a gente pegar outro exemplo prático, se você está em um ambiente onde está todo mundo falando de desgraça, de pobreza, pobreza, gente, eu estou falando, não é só financeiramente, tá? Pobreza mental. Né? As pessoas ainda têm, né, esse bloqueio, né, de é pobre, relaciona só o dinheiro. Não, a gente está falando de mentalidade. Então, se você está em um ambiente onde as pessoas só falam disso, vivem isso, como um todo, né? A chance de você moldar os seus comportamentos para esse tipo de mentalidade, ele é muito grande. Então, quando a gente fala do próprio Neurocoffee, né? Quando a gente traz as pessoas para dentro desse ambiente, o intuito é fazer o quê? Mudar, né? Ajustar esse comportamento de uma forma positiva. Sabe Então, que não sei se eu respondi a pergunta, mas é basicamente assim, ó, o primeiro ponto que a galera tem que entender é que todo ambiente influencia no comportamento. eu quero trazer de uma forma mais didática. Então eu respondeu sim, eu consegui entender, eu espero que a audiência sim, apesar que as pessoas não estão, mas eu acredito que com exemplos fique mais didático. E aí eu vou te dar um exemplo, e aí você pode dar um exemplo também, sei lá, de vida, de profissão, de trabalho, enfim. Eu acredito muito, eu vi isso acontecer, crescendo, que se você está num ambiente escasso, como você falou, não é de dinheiro, mas se você está num ambiente escasso, na qual as pessoas não têm visão do que elas podem conquistar, eu não sei se isso já aconteceu com você. Você começa a notar que todo mundo sai perdendo. Todo mundo. Ninguém ganha. É assustador. Para mim, tá? Chega a ser assustador porque você olha para aquele meio no qual você tá e aí você começa a ver gente morrer. Você começa a ver as pessoas ficarem cada vez mais pobres financeiramente, mesmo financeiramente. Você começa a ver as pessoas mais amarguradas, mais, né, mais assim, com raiva, brigadas. Você vê muita separação. Assim, você só vê coisas ruins. E aí eu comecei a me perguntar o porquê que chegou naquele ponto. Eu tinha a possibilidade de analisar o ambiente. Eu comecei a perceber, e vai sair um post meu sobre isso nos próximos dias, que não é aquilo que você costuma falar para mim, da noite pro dia que aconteceu. Não chegou alguém com uma mentalidade lá destrutiva e aconteceu tudo ruim. As pessoas foram cultivando ao longo, né, de uma certa jornada uma mentalidade mais escassa. E você sabe, Alex, que eu estava ouvindo um dos nossos mentores falar exatamente isso. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: Cristo já falava que o orgulho é praticamente um pecado mortal, porque ele destrói tudo e qualquer coisa. Só que o orgulho, ele se disfarça na sutileza. Então o orgulho é sutil. A pessoa não percebe. O orgulho está, sabe aonde? Na simplicidade. E as pessoas não percebem isso. Então, assim, você tá. Ele deu o exemplo e eu vou replicar aqui. Você tá vendo como eu sou desapegado dessas coisas materiais? Eu não preciso desse iPhone. Sabe, a pessoa ela começa a se vestir do orgulho e da arrogância, mas na verdade ali ela mostra a simplicidade. Eu não preciso andar bem vestida igual essas pessoas, eu não preciso ir no cabeleireiro, eu não preciso de tudo isso que esse mundo tem. Só que a pessoa não percebe que aquilo ali é um orgulho que ela tá só colocando uma capa por cima para dizer que é a simplicidade, pela incapacidade que ela tem de perceber o quão escassa ela é. E aí ela precisa se diminuir para poder caber no universo das outras pessoas. Ela precisa se diminuir, só que para não mostrar que ela está se diminuindo, ela diz o quê? Não, eu sou simples, eu não preciso disso. Pode falar, pode falar. Trazendo essa parte do ambiente também na prática, provavelmente você já ouviu algumas pessoas falando isso, quem está aqui assistindo já ouviu também, que tipo assim, eu não pagaria tudo isso nisso daqui. Eu não faria isso com isso daqui. E até que uma vez, eu não lembro exatamente onde foi, mas eu estava num grupo
E aí, um dos caras que estavam ali, né, falou, falou assim, ah, mas eu não faria isso, não. Tá doido? Eu não pagaria isso, eu não pagaria esse tanto por, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, tá? Pra não ficar muito na cara, quem foi? Mas, eu não pagaria tudo isso num carro. Uhum. Aí o outro virou e falou assim, cara, sabe por que você não pagaria? Porque você não tem referência. É simples. Sabe por que que você não paga? Porque você ainda não tem a mentalidade que aquele cara tem. Exatamente. Então é exatamente isso que você está falando. Quando a gente está num ambiente, tá? Quando a gente está no onde, com pessoas que pensa dessa forma ou que acredita nisso, Ixi, a chance de você acreditar também nessas possibilidades, ela é muito maior. É muito maior. Então, se eu estou num lugar onde as pessoas acreditam que se você pisar do portão para fora, você vai morrer com a doença e isso e aquilo. Gente, não estou falando que é para sair, fazer festa, dar rolê, não é isso. Estou usando um exemplo que eu vi, tá? Pessoas, não vou pisar no portão de casa assim porque a gente tem porque no, porque no jornal falou isso. E aí você nota mais ainda, de uma forma mais forte, o quanto, né, a mídia, vamos dizer assim, influencia também, que é um tipo de ambiente. Antes, se a gente pegar 1, 2 anos atrás, o comportamento das pessoas era totalmente diferente. E aí, só vou fazer um gancho aqui para um assunto que eu vou entrar, que o nosso cérebro, ele é moldável. O tempo inteiro, o nosso cérebro está aprendendo e se modificando. Se você pegar qualquer habilidade, qualquer uma, você e fazer a jornada dessa habilidade, você vai ver que você é do zero e chegou até onde você chegou. Seja dirigir, seja andar de bicicleta, mexer aqui no Instagram, na live, alguma coisa do tipo. Então, o tempo inteiro o cérebro ele está aprendendo. E quando a gente fala em cérebro que aprende, é praticamente onde acontece todo ali a, a, a moldar, né, essa parte de comportamento. Travou. Ih, travou mais uma sabe, se você vez. estava na live, você viu esse momento hoje, ou Aí, pronto. vai voltar. Se você estava na live hoje, você deve ter visto esse momento acontecer, essa epifania. Eu estava falando com um aluno e ele falou para mim a meta dele, eu desmistifiquei, a meta dele não era o que ele falou, aí eu trouxe o que era a meta dele. E aí, quando eu fui fazer uma pergunta, eu fiz com base na minha referência, é claro, mas nem passava pela cabeça dele que ele poderia alcançar aquilo. E na hora, ele falou assim: Nossa, eu não tinha pensado nisso. Como é bom, né? A gente ter alguém que agora ampliou a minha visão. Exatamente o que você está falando. Uhum, Simplesmente uma conversa que você tem com alguém. Claro que se você estiver aberto. Se você estiver fechado, não adianta. Mas se estiver aberto, às vezes você tem a visão de chegar a 2 milhas mais à frente. Mas você conversa com alguém e você consegue absorver tanto a energia da pessoa como o que ela fala, de forma que você consegue andar mais 5 milhas, né? E aí eu queria voltar com uma pergunta para você. Fala para mim, assim, dos alunos que a gente teve uma grande evolução, né? Principalmente dessa turma que a gente vem trabalhando neste momento. Fala para mim, para as pessoas que têm acima de 50 anos, fala para elas de uma forma que elas entendam que a vida uhum. delas praticamente começou, não acabou. Fala que a Ó, vida. Fala para essas pessoas que têm acima de 50 anos. Fala, por favor, que eu tô cansada de falar e ninguém me escuta. tem uma frase que eu gosto de falar, e eu gosto de praticar também, que é o que eu posso, eu faço. É mais ou menos isso, tá? No pé da letra não é bem assim, mas eu posso, o meu cérebro alcança. Então, quando a gente fala dessa questão de idade, a gente tem vários exemplos na nossa vida mesmo. Eu pedalo, né, como algumas pessoas sabem, eu pedalo e no um dos grupos que eu pedalo tem um senhor de 61 anos. E domingo agora a gente pedalou 78 quilômetros, foram quase 5 horas de pedalada. E aí a minha pergunta é, por que que ele consegue?
E aí a resposta é simples. Ele treinou. Treinou, ponto, ponto. Só que para você treinar e dar continuidade nisso, você precisa ter um primeiro passo. E aí entra mais uma vez, as pessoas que estão ali pedalando junto com ele, pensa a mesma coisa, acredita na mesma coisa dentro daquela atividade, que no caso é a bike. Então, se você tem acima de 50 anos, de 40 para cima, então, tira da sua cabeça que para você já deu. O nosso cérebro, pra vocês terem uma ideia, desde o nosso nascimento até o último suspiro da nossa vida, ele passa por transformação. Então, o tempo inteiro o seu cérebro ele está aprendendo. Eu vou trazer um caso bem curioso aqui, vou fazer só um parênteses para esse caso. Tem pessoas hoje no mundo que vivem com metade do cérebro. Metade, metade. A outra metade ela arrancou porque teve um problema na infância e tudo mais. Caraca, Alex, e como que essa pessoa vive? Normal, sabe por quê? O cérebro ele é adaptável. E aí junta com o que você sempre diz, que tudo é treinável. Só que para isso, você precisa estar em um ambiente que te proporciona isso. Agora você fala para mim, não, eu tenho 60 anos, 50 anos e eu não corro. É claro, me aponta 3 pessoas que você conhece, não estou nem falando 5 ou 10. 3 pessoas que você conhece, que você tem convívio, que correm. Exatamente. Ambiente. É um esforço muito grande que você tem que fazer para ser aquela pessoa. E seu cérebro não entende que aquilo compensa, porque você não tem o retorno emocional esperado, né? Nem o retorno físico. Às vezes o retorno físico você tem a noradrenalina ali, você tem a endorfina, você tem, né, os neurotransmissores que te proporcionam um bem-estar. Mas quando a gente fala de dopamina, por exemplo, né, e que é aquele, não é muito mais do que só aquela adrenalina de ter corrido, endorfina, mas quando você fala daquela sensação de bem-estar, de ser pertencente a um grupo, de ser acolhido por alguém, de não ser rejeitado, você não tem. Você volta para casa meio que sozinho, você desanima. E o que eu tenho percebido é que as pessoas elas dão um salto, fazem um up, e aí elas chegam numa plataforma. E aí essa plataforma, automaticamente, ela pede que essa pessoa dê um passo maior, um salto maior. Só que muitas vezes essa pessoa se acha incapaz de dar esse salto. E por continuar convivendo com as mesmas pessoas, ela para ali naquela plataforma. Só que se ela parasse ali, ainda estava mais ou menos. Eu percebo que as pessoas começam a descer rampa abaixo de uma maneira que parece que ela começa a ficar pior do que quando ela foi. É algo bem assustador. E trazendo esse gancho aí, por que você acha que as pessoas têm dificuldade em começar? De Seja uma começar, atividade. Começar qualquer coisa, seja uma atividade física, começar um hobby, praticar um hobby. Acho que chegou ali no limite dela, para mim tá bom isso, vamos lá, vida que segue, mas segue assim, sem me tirar de onde eu tô. eu acho duas coisas dentro de uma só. Eu acho que não doeu o suficiente. Essa, para mim, é a resposta que eu dou para todo mundo. Não te doeu o suficiente. Você só aceita a vida que você tem e tolera porque ainda, de alguma forma, você tem um ganho. É confortável. A exposição de sair da onde você está e ir para um salto maior e para um passo maior, tomar uma decisão, a vida é feita de decisões importantes. E decisões importantes, elas doem. Porque elas fazem a gente dizer não. Elas fazem a gente se separar de quem a gente gosta, muitas vezes. Mas as pessoas preferem viver na condição. Porque quando eu vivo na condição, eu não desagrado ninguém. Eu desagrado a mim, mas eu não desagrado os outros. Só que desagradar a mim, eu consigo conviver com o meu próprio desagrado. Se eu desagrado as outras pessoas, nem sempre eu sou capaz de conviver com a rejeição delas. E aí é por isso que eu prefiro não dar um passo. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que não doeu o suficiente. O segundo ponto, eu acho que as pessoas não tomam, assim, elas não começam, é porque elas não decidem. Elas não decidem o que ela quer ser no mundo, né? E parece clichê, mas não pode até ser clichê, mas é algo que todos nós, seres humanos, deveríamos ser ensinados desde o início a quem você deseja ser, né?
Não o que você deseja fazer no seu futuro, na faculdade, mas quem você deseja ser. Porque quando eu trabalho a minha identidade, quem eu sou, eu olho para o mundo e para mim não tem limites do que eu posso conseguir. Eu jamais vou ter um pensamento escasso ou pequeno, ou vou aceitar tolerar uma situação de alguém que me machuca, de alguém que me oprime, de alguém que me tira o gosto de viver. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu só aceito esse tipo de situação na minha vida porque eu não sei quem eu sou. Então, por isso que eu convivo com pessoas que me oprimem, com pessoas que não me levam para cima, porque eu na verdade, estou machucado na minha identidade, ela está distorcida. Respondi? Respondeu. E tem um ponto, se a gente for falar, tudo para mim tem uma explicação neurológica. O cérebro, ele é a central de comando. Então, tudo que vocês pensarem na vida de vocês, o cérebro ele está ali no meio. Tá? Desde aquilo que você, desde do seu pensamento, do que você imagina, do que você cria, daquelas vozinhas, tudo isso é o seu cérebro. Então, quando a gente fala também a dificuldade, o desafio de começar algo é o seu cérebro querendo te poupar, querendo poupar energia. Pensa o seguinte, uma massa desse tamanho, que pesa aí aproximadamente 2 quilos, mas que consome 20% de toda a energia do seu corpo. Agora imagina se para cada coisa que você fosse fazer, você tivesse que gastar essa energia. Tá, ferrou, ferrou. Não sobra mais energia para o resto. Então, a tal da zona de conforto é o cérebro poupando energia. Por isso que dói tanto você fazer algo novo. Dói tanto você aprender uma língua nova. Dói tanto você aprender uma habilidade nova. Só que quando você tem tudo influenciando, e a gente volta, né, pro seu ambiente, o seu cérebro, ele entende que aquilo ali é amigável. É mais ou menos assim, agora eu sei onde eu tô pisando. Peraí, nossa, que legal isso. Agora, quando você se mantém estático, não sai do lugar, para mim tá bom isso daqui, vou continuar aqui onde eu tô porque aqui tá bom, nada mais é do que seu cérebro falando assim, ó, ei, vamos ficar por aqui, vamos gastar energia, não? Isso daqui tá bom. E aí, onde que entra, né? Continuar na mesma coisa sempre, sempre. E aí você falou algo muito legal que é o ponto B, que é onde você quer chegar, o que que você quer fazer, o que que você quer deixar aqui, qual que é seu próximo passo? Se você não tem um próximo passo, As coisas você da se vida vão mantém. as É. coisas da vida Aí, vão parar. aí a gente entra naquele primeiro ponto que você falou. Não, mas é porque eu gosto de ser assim. Ah, mas é porque é, eu sou simples, mas é porque. Não sei. E aí você começa. Gente, só para ficar claro, a gente fala simples, tá? Sempre a gente traz para a questão mentalidade, tá? De experiências novas, de conhecer pessoas novas. Então, tudo isso entra nisso daí. Então, Mas quando. assim, também, a gente falou isso, mas quando eu falei de simplicidade no termo simples que as pessoas mesmo, de pobreza. Porque a pobreza, ninguém nasceu para ser pobre. Vão existir pobres, vão existir pessoas que passam fome, isso sim. Mas que elas saibam que elas podem chegar. Elas não vieram para o mundo para viver da condição que elas estão. Elas podem sair da condição que elas estão e elas podem atingir uma condição maior. Não estou garantindo que vai ser fácil, não estou garantindo que quem tem privilégio não chega primeiro, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, baseado nos princípios que nós acreditamos dentro do Neurocoff, princípios bíblicos, a gente acredita sim que as pessoas elas têm a oportunidade de elas serem tanto o que elas quiserem, quanto ainda maiores do que elas quiserem, porque elas são filhos de Deus como nós somos. Então elas não são diferentes nem por cor, né, nem por etnia, nem por condição financeira, nem pela condição da infância. A gente sabe que não é fácil e a gente deixa claro tudo isso. Não é fácil, não é um processo fácil, mas ele é possível e só basta que seja possível. Então, quando eu falei simplicidade, eu falei nesse sentido, porque eu vejo muitas pessoas podendo alcançar potenciais incríveis de vida. E elas param na vida porque elas se apegam a essa roupagem de eu não preciso mais disso. Só que ela nunca teve mais disso para dizer que ela não precisa. Como que ela é capaz de dizer eu não preciso disso?
Lógico que você não precisa, você está vivendo com o que você tem, a gente entende isso. Você não precisa no sentido de ter, né? De ter um monte de dinheiro. Mas você precisa de realização. E não a realização não vem só com dinheiro, mas a realização, a extrema realização da vida. Entendamos aqui, a extrema realização do ser humano, ela chega no momento que você tem tanto para você que você tem para doar para os outros. Isso pode ser em tempo, pode ser em dinheiro, pode ser em tudo junto. E quando você chega nesse extremo, que o que você tem, você doa, porque para você já é desnecessário, aí ok, você chegou no nível de realização máxima da vida. Mas você dizer que você apenas paga as suas contas e vive na sua condição, sem conseguir algo melhor, e você chegou no seu máximo, é porque realmente a sua identidade está distorcida. E outro ponto também é se permitir conhecer, ter referências, né? Se permitir ter referências. Porque uma coisa é você acreditar, outra coisa é você ter palpável, você saber que aquilo existe, que realmente tem como chegar naquilo, né? Só que aí entra o ponto. Muitas vezes as pessoas param no meio do caminho, por quê? Porque querem ir sozinhas. E, cara, sozinho, tem coisa que você vai conseguir? Lógico que vai. Mas é uma parcela bem pequena da quantidade que tem ainda para você depender de outras pessoas. E quando eu falo depender, é se juntar, é agregar, é receber, é poder compartilhar, o que a Neda falou, é É, dar. Chega um ponto que você fala assim, cara, agora eu preciso, eita, eu preciso pôr para fora aqui, né? Eu gosto muito de estudar essa parte de neurociência, de comportamento e tudo mais, só que chegou uma hora que eu falei, cara, que negócio, Ave Maria. E para mim, hoje eu vejo praticamente neurociência, comportamento em absolutamente tudo. Mas por quê? É uma forma de colocar para fora, de doar. Então, as referências, quando você busca as referências, você está expandindo, você está dando um próximo passo. É exatamente isso. Hoje, você fazendo a live com o rapaz lá sobre metas, é justamente isso. Quando a gente fala de metas, se você não tem referências, você fica limitado àquela caixinha, né? por isso é importante você ter um mentor, você ter um consultor, você ter um treinador, você ter um colega, você ter um pai, uma mãe, alguém que te impulsione a chegar nesse objetivo. E aí, eu queria, assim, a gente abordou, disse da dor, né? Disse o que acontece quando você não procura. E agora como que a gente mostra o caminho? Porque a gente passou por esse caminho, a gente ainda trilha caminhos novos dentro desses caminhos que a gente sabe que tem. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas, porque falar, você precisa tomar decisões difíceis. É teoricamente fácil, né? Você dizer, você precisa conviver com as pessoas, né? Que te impulsionam. É fácil. Mas e como que a gente pode ajudar as pessoas hoje, da forma como elas vivem hoje, com que elas possam viver isso de fato? Começar, de repente, a tomar decisões. O que a gente poderia falar? O que você sugere? Tem uma frase que eu ouvi esses dias que é assim: se você quer mudar o homem, muda o ambiente dele. Quer mudar a mente de alguém, muda o ambiente onde ela está. Então, se você quer mudar, começa pelo ambiente. E aí, mais uma vez, ambiente, as pessoas que você se conecta, os lugares onde você está, a rede social, o que você tem acompanhado em rede social. Porque tudo isso, gente, não, mas eu paro ali e aí não me acontece nada. Gente, vocês têm noção o poder de influência que é as redes sociais. E aí, quando eu falo influência, lembra, estou falando de cérebro. O cérebro, qualquer coisa, ele tem a capacidade de captar. Então, você quer mudar comportamento? Ambiente, pessoas, se conecta, tá em mentoria, tá em grupos de estudo. É simples. Não quer dizer que é fácil, mas é simples. É simples você entender. Se você. E por que que eu estou falando isso? Teve um período da minha vida
que eu precisei me desconstruir para poder reconstruir. E aí, o que que acontece nesse momento? É onde você fica em cima do muro. Falei agora, mas eu não quero largar isso daqui, porque eu gosto. Eu não quero largar essas pessoas, eu não quero largar esse tipo de ambiente, eu não quero largar esse tipo de informação. Mas onde eu quero chegar, ele é bem maior. Então, peraí. Aí fica mais uma pergunta. O que você faz hoje? Te afasta ou te aproxima dos seus objetivos? É simples. É uma pergunta que o tempo inteiro você tem que se fazer. Isso que eu estou fazendo aqui, me afasta ou me aproxima dos meus objetivos? Isso me afasta ou me aproxima da pessoa que eu escolhi viver? Isso me afasta ou me aproxima do trabalho que eu estou buscando? Da casa, da família? Sabe que eu costumo trazer exemplos bem de vida, assim, e aí eu falo para meus alunos assim, o que que hoje, com o dinheiro que você tem, na condição que você tá hoje, né? Na condição, não vou mexer no seu bolso. Qual ambiente você pode trocar? Você pode trocar de supermercado? Coisa simples eu trago. Você pode? Tá, posso. Você pode ficar um pouquinho mais de tempo conversando com tal pessoa? Sei lá, de repente é alguém de um cargo na empresa? Posso. Você pode almoçar? Você pode pedir para almoçar com essa pessoa? Posso. Teve um tempo, logo que eu descobri que eu podia isso, né, que eu tô trazendo para vocês, eu fiz, gente. Eu escrevi uma carta. O Alex sabe, eu gosto muito de post-it, gosto muito de carta. Eu escrevi uma carta pro meu chefe, que eu admirava. E eu escrevi exatamente assim: eu gostaria de saber como você chegou até aqui. Eu admiro a sua história, admiro você como empresário, e eu queria que você tivesse um tempo de 40 minutos, 30 minutos para você me explicar como que você chegou até aqui. Era um chefe na época, não sei hoje porque eu não estou mais lá com eles, que ele não parava 5 minutos com ninguém. Dominante extremo, dominante para quem não sabe, é um perfil comportamental de alguém que é só focado em resultado, então ele não gosta de blá blá blá, não gosta de conversa, não gosta de falar da própria vida, quer saber o resultado. E ele ficou comigo na sala 2 horas e 45 minutos. E ele me contou toda a história de vida dele, toda a trajetória do pai dele, que tinha uma banca de limão na feira e que se tornou o maior construtor de Alphaville, de casas, de mansões de Alphaville. E ele me contou toda a trajetória. Ele foi tão vulnerável que ele abriu os maiores medos. Ele abriu os maiores fracassos. Ele me abriu coisas que ele mesmo pediu em segredo que ele não poderia abrir. Ele falou do sócio dele na época, que também era meu chefe, e das dificuldades que ele enfrentava no negócio, tendo sócio. E eu nem sabia na época que eu viria a ter um sócio, que o Alex é meu sócio, né? Eu nem saberia que eu viria também a usar esse conhecimento que ele me passou hoje, né, na minha vida. Mas por quê? Porque eu tive a atitude e tive a humildade de ir lá e pedir. Não pedi para qualquer pessoa, pedi para alguém que eu admirava. E pedi para que ela me desse 30 minutos do tempo dela. E ele me deu 2 horas e 45 minutos. Ou seja, você acha que com isso, quando eu volto a trabalhar, a minha visão, a minha mentalidade cresceu ou não cresceu? Só isso. Total, total. E outro ponto, além de crescer a mentalidade, né, de dar esse próximo passo, quando você pisa no mesmo lugar que uma pessoa desse nível, vamos colocar assim, o seu comportamento ele é normal, vamos, né, ele é humano, vamos, né, falar desse jeito. Ele é humano. Quem tá ali na sua frente? Pô, é outro cara. A diferença é que eu admiro a trajetória dele. Você estava junto comigo quando a gente viu a história, né? Pô, mas vou subir de cargo, mas tem essa pessoa que está aqui 1 ano e aí ela vai subir de cargo primeiro e tal. Gente, hoje em dia as empresas elas estão dando prioridade para comportamento. O Total. seu currículo hoje ele é aqueles 10% que era qual animal que você gostaria de ser. Lembra que antes era pouco utilizado isso? O pessoal olhava mais o seu currículo, que você sabia fazer ou não, suas habilidades cognitivas. Hoje em dia, se você não entende do seu próprio comportamento, você queima trabalho, você queima relacionamentos.
E aí, relacionamentos aqui, tanto conjugal, filhos, marido, esposa, namorado, namorada, pai, mãe. Sabe que você me fez lembrar que a gente está em processo no nosso outro negócio, a gente está em processo de lançamento. E um dos nossos mentores nesse processo, ele entrevistou uma moça e a moça falou assim: Ah, eu briguei com o fulano de tal, deixei tudo para ele. Eu fiz o meu trabalho, eu consegui que ele ganhasse o dinheiro que ele queria. Ele ganhou tanto dinheiro como ele nunca ganhou na vida dele pelo trabalho que eu fiz. Aí o nosso mentor falou assim para a pessoa: Você não conquistou nada com isso. Não, mas ele não, ele ganhou tanto dinheiro que ele nunca conseguiu. Aí ele falou: Tá, e daí? Você vai na justiça brigar com ele pra você conseguir metade do dinheiro? Não, eu não quero esse dinheiro, eu não sei o quê. E ele falou assim: O que que adianta você conseguir dinheiro para alguém, você ter queimado um relacionamento com essa pessoa? Você conseguiu uma vez, mas você precisou queimar um relacionamento para isso? Ou seja, não vale a pena. Exato. E Jean. Valeu, Jean. Tamo junto. Edmara, tudo bem? Boa noite. Mas é exatamente isso. Quando você entende, o tema, né, da nossa live é por que que mudar um comportamento é tão difícil. E aí é justamente todos esses passos aqui, todos esses pontos que a gente tocou, né? Então, primeiro ponto é saber o ambiente onde você está posicionado. E aí, lembrando que ambiente é o onde. Onde você está? Onde você está posicionado? Durante o seu dia, o que que você faz? O que que você vê? O que que você assiste? O que que você permite ouvir? Ah, você tem aqueles grupinhos do WhatsApp, não sei o quê. Cara, o que que te agrega? Para ser bem, bem, bem direto. Mais uma vez, isso te afasta ou te aproxima do que você quer, dos seus objetivos? Então, você quer mudar um comportamento? Primeiro você precisa saber qual é esse comportamento, que é a consciência. Então, se o comportamento que eu quero mudar, pô, eu quero parar, vamos pegar na forma positiva, né? Eu quero começar a fazer atividade física, quero Certo. perder peso, eu quero ganhar condicionamento físico. Não é fácil. Não é fácil, Não é. não é fácil. Sua mente já está acostumada àquela zona de conforto, a você ficar paradinho o dia inteiro, ou ficar sentado, por aí vai. Que- e por aí vai. Então, vamos pegar esse exemplo. Você quer começar uma atividade física? Quais são as pessoas mais próximas de você? Se você não tem ninguém, me chama no WhatsApp, no direct ou a própria Dai. Não é só me chama. Não, um ponto. Um É, primeiro ponto. Pode continuar. Esse é um ponto. Isso é uma quebra de paradigma que a gente vai falar agora. Eu falava sobre isso no final de semana, na casa dos meus pais. Com o advento que a gente está vivendo, gente, é o melhor momento para você ser tudo o que você sempre quis ser. Tudo. E por que eu estou dizendo isso? Simplesmente porque hoje você pode ligar uma live como essa, escutar alguém do outro lado do mundo, entrar num vídeo do YouTube, você pode se conectar com as pessoas, você não precisa falar. Ai, daí eu não sei falar inglês, não consigo falar. Você pode assistir. Quando você assiste 2, 3 vídeos de 3 minutos de alguém se exercitando, vai acender um foguinho dentro de você e você vai falar assim: Eu preciso também, nem que seja fazer 10 polichinelos. Então, com o advento da internet, Exatamente. a internet, como eu falo, a tecnologia de modo geral, a gente pode muito bem começar a alimentar a nossa mente com aquilo que a gente quer. Porque não tem proibição, não tem barreira, não tem fronteira. Você pode entrar, você pode procurar, você pode. Ai, mas eu aprendi, não deu em nada, tá tudo bem. Antes, os nossos avós, os nossos pais, eles tinham que pagar alguém para ensinar tal coisa. Hoje você não precisa. Tem gente dando conhecimento de graça na internet e conhecimento de valor por doação a Sim, pessoa. Isso, né? sim. Exato. Então, e aí você muda. Se você tá, se a pessoa, você não, né? Se a pessoa ela tá acostumada a ficar vendo notícia o dia inteiro, ou sei lá, ficar perdendo o tempo dela, né? Gastando, na verdade, vou usar esse termo, investindo o tempo dela na internet, no Facebook, Instagram, que seja, você está investindo. É um tempo que você está colocando em jogo. Uhum. Tira um pouco desse tempinho e faz alguma coisa que você realmente não só quer fazer, mas
que esteja próximo da sua meta. Se você não tem meta, já começa por aí. O que você quer? Onde você quer chegar? Qual é o próximo passo? Não precisa ir longe, não. Não precisa ir 10 anos, daqui 10 anos. Isso a gente também faz quando a gente senta, né, com os alunos para poder estruturar uma meta. Mas vou falar aqui, próximo mês, qual que é o seu Uhum. objetivo? Próxima semana, o dia de Próxima amanhã. semana, que seja, mas anota o que você quer, qual é o próximo passo. E É, os recursos, quais recursos você precisa para isso? é, Recursos internos e recursos externos. Pode comentar. Fala, Jones. eu, e Boa eu noite, meu amigo. eu falo que é começando pelo simples. Começando pelo simples, a gente começa a perceber que a gente é falho no que é simples. Porque às vezes você cria um mundo na sua cabeça e você gasta muita energia criando onde você quer chegar daqui a um ano. Só que você não dá conta de fazer algumas tarefas para essa semana. Mas você só vai descobrir isso quando você se dispor a não é pensar pequeno, mas a minimizar esses hábitos, essas tarefas que você precisa para alcançar o que é maior. Pode ver que a maioria das pessoas que não alcançam é porque elas estão com um pensamento muito lá no futuro. E aí elas ficam pensando, pensando, não. E aí você vai se sobrecarregando e se revestindo de uma prepotência de eu posso, não, porque eu esquematizei tudo e eu planejei e agora minha vida tá perfeita e vai sair desse jeito. Ei, ei, não. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você não sabe o que você dá conta hoje. Vai, coloca lá que você vai começar a correr 2 km por semana, que você vai começar a não comer arroz. Coisa simples, básica do dia a dia que você pode controlar, que seja tangível, que você pode tocar. E analisa por uma semana, analisa por um mês. Você cumpriu? Beleza? Você estica, você aumenta isso. Mas se você não está dando conta, tem gente que fala assim, ah, eu vou ler, né? Eu vou ler um livro. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou ler até o final de não sei quando e eu vou ler 4 livros por mês. Você dá conta de ler 2 páginas por dia? Duas. Tô te pedindo duas. 10 minutinhos. Você dá conta de ler? Às vezes a pessoa não consegue ainda, né? E ela precisa treinar. Mas ela criou... Gente, e aqui eu vou entrar num ponto que talvez o Alex ele explore melhor, bem melhor do que eu. Quando a gente fala de algo que a gente quer e quando a gente fica criando na nossa mente, a nossa mente, ela entende que a gente já está executando. É a pior coisa que você pode fazer na vida. É você detalhar tudo que você quer chegar, aonde você quer chegar e o que você vai fazer para alguém. Não faça isso. Não é por inveja, não. Não faça porque você está sabotando você mesmo. Porque quando você fala, que nem eu chego para Alex e falo assim, ó, eu fiz isso aqui, ó, e o meu projeto, e daqui a pouco eu vou fazer isso, e mais isso, e você sai contando, você gastou o combustível que você tinha para começar a agir. Porque a sua mente, ela entendeu que você já está fazendo. Só que você nem começou. Aí a pessoa nem começou e já desistiu. E aí eu vou falar algo que eu não falei nem dentro do Neurocoffee, isso. Ó, Quando você fala uma meta para outra pessoa, você usa mais áreas do seu cérebro. que Por quê? interessante. Porque você precisa, mesmo que inconsciente, você precisa convencer aquela pessoa e se convencer de que você está seguindo o caminho certo. Não sei se já aconteceu com vocês, né, como um todo, que por exemplo, né, eu gastei dinheiro, sei lá, eu comprei esse cubo mágico aqui. E aí vem uma pessoa para você e fala: Meu, você comprou um cubo mágico, pra quê? Não, pera, mas eu comprei porque eu vou ficar treinando e isso aqui, não sei o quê. Você fica se convencendo. E isso tem uma parte do cérebro. Quando você trabalha esse autoconvencimento, você ativa uma área específica do cérebro. Então, quando você fala para outras pessoas, você está usando outras áreas do cérebro. Porque você tem que raciocinar, você tem que pensar e não derrapar naquilo que você está falando. E aí, se você está em um ambiente, de novo, um ambiente, onde as pessoas já não acreditam nisso, se eu falar assim, o meu sonho é conhecer a Suíça. Ah, você, Suíça? Não, não, não. Aí o seu cérebro já começa, opa, pera, a gente precisa convencer. Precisa convencer. Não, mas veja bem, a Suíça, nem que eu parcele 10 vezes, nem que eu faça isso, nem. Não, mas é daqui não sei quantos anos. Então eu estou usando outras áreas do cérebro para gastar energia. Então, meu filho, minha filha,
Guarda esse trem para você. Só que aí está um ponto que eu entro bastante em questão com os nossos alunos. O problema de você estar em ambientes que te desenvolvem, ambientes que não te desenvolvem, é que você vai dar respostas fracas para o ambiente que não te desenvolve, você vai buscar histórias, você vai criar desculpas para esse ambiente, e no ambiente forte, você não vai poder abrir a boca para falar de desculpas, e você, uma vez que se comprometeu, você vai ter que alcançar. Diferente para esse grupo aqui. Eu falar para esse grupo que não me apoia, eu vou para a Suíça, se eu não for, eu não vou decepcionar ninguém, porque eles já não esperavam que eu fosse. Então eu não vou ter a energia suficiente de fazer aquilo acontecer. Quando eu estou num grupo que eu ainda não sou alguém que vai para a Suíça, mas que eu estou me desenvolvendo, eu falo para eles e eles, vai, é isso aí, tem que trabalhar, hein, não sei o quê. O meu compromisso com eles, opa, peraí, agora eu vou ter que dar o dobro do que eu estou dando, vou ter que intensificar o negócio Exatamente. porque eu não posso decepcionar essas pessoas. Por isso, essa diferença de ambiente, essa importância de vocês entenderem com quem vocês estão, com quem vocês compartilham os sonhos de vocês, os objetivos de vocês, e o que o Alex trouxe aqui com muita maestria, né? As áreas do cérebro, né? Que envolve toda decisão, toda a sua comunicação, quando você fala, quando você pensa naquilo, é É, e fundamental. se a gente pegar esse ponto de o cérebro cria, mesmo que você não esteja pensando, você está pensando. É mais ou menos isso. Então, o tempo inteiro, o seu cérebro está criando coisas. Você não precisa estar de olho aberto para você enxergar. Então, quando você está em um lugar onde as pessoas só falam de, 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 de escassez, de desgraça, de morte, o seu cérebro está criando tudo isso. Ah, Alex, não, mas eu não vejo. Amigo, você não vê, mas seu cérebro já criou. Se eu falar para você, ó, fecha seu olho agora e não imagina no que eu vou falar, tá? Não é para você imaginar um elefante rosa com bolinha azul. Não tem como, seu cérebro já criou. Tem vários estudos, eu vou trazer um bem interessante de um pianista. Na verdade, fizeram um estudo com dois grupos de pianistas. Um que já tocava, e aí era bem simples, ó, Daiane, é o seguinte, você vai ter que fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? De um dedo e voltar. E treinar, né? Pianistas assim, tá? Não eram pianistas profissionais, eram pessoas comuns que depois, né, pegaram gosto e tudo mais. Mas pegaram pessoas comuns, falaram, ó, você vai fazer esse movimento aqui com cada tecla aí do piano, certo? Certo, durante uma semana. E aí essas pessoas foram para casa, ficaram treinando lá, do ré, mi, fá, sol, lá, tananã, tananã, tananã. Nesse mesmo tempo, eles pegaram um outro grupo de pessoas que não sabia absolutamente nada também, tocar, né, piano. Falou, ó, seguinte, tá vendo esse movimento aqui, ó? Vocês vão fazer também. Só que detalhe, vocês só vão imaginar. Vocês não vão pegar a mão de vocês e vão fazer. Vocês vão imaginar a sua mão, seu dedo, tocando o piano ali, ó. Só imaginar, não é para movimentar, não é para fazer nada. Uma semana depois, voltaram lá no laboratório e descobriram que as mesmas áreas que as pessoas que treinaram, né, lá na prática, as mesmas áreas que ativaram lá no cérebro delas, ativaram as mesmas áreas da pessoa que só imaginou, só pensou. Ou seja, a conclusão do estudo, o seu cérebro ele cria o tempo inteiro. Alex, não, mas eu tô ouvindo essa música aqui. Não, e agora eu fui traído, e aí a mulher vai voltar, ou eu fui traído, e tal, tal, tal. Cara, se você, dependendo do momento que você tiver, isso é uma bomba dentro do seu cérebro. É, Então, isso também envolve comportamento. E total. aí, voltando naquele assunto lá dos 40 a mais, né? As pessoas de 40 anos ou mais, você tinha falado 50, né? Eu diminuí a régua um pouquinho, eu deixei nos 40, 40 a mais. O seu cérebro ele está criando. Você precisa estimular, senão você vai enferrujar teu cérebro. Procura um hobby, o que que você gosta de fazer? Começa devagarzinho. Coisas novas também. Coisas novas. Se Se permita, porque permita. eu percebo, Exatamente, se permita. eu percebo é que Se as per... pessoas, talvez Pode... elas
talvez elas têm uma dificuldade em se permitir, né? Talvez por um medo do desconhecido, eu diria. Não Sim, da rejeição, mas do desconhecido mesmo. O medo de ficar naquilo que vai começar. E eu diria para você assim, antes você colecionar várias falhas e ter vivido essa vida, do que você partir dessa vida sem nenhuma falha e não ter experienciado nada. Porque no final da sua vida, quando você estiver sozinho, você e a sua consciência, o que vai pesar não foi o que as pessoas falaram sobre você, mas foi o tanto que você aproveitou ou não aproveitou essa vida. As oportunidades que você deixou passar ou as que você aproveitou. Então, se permita conhecer coisas novas, se permita amar de forma diferente, se permita comer em lugares diferentes, se permita, se você não se permitiu até hoje, viajar, se permita viajar, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, conhecer lugares. E quando a gente fala até de viajar, pode ser simplesmente você ir para um bairro diferente do bairro que você está. Às vezes o bairro que você está ele não te inspira a querer algo mais. Mas você sabe que em São Paulo ou na cidade que você está, tem algum bairro que você sabe que ali é diferente, você teve curiosidade de saber, você tem uma ideia de como não sabe. Se permita ir tomar um sorvete num domingo à tarde ali, se permita ir almoçar num restaurante, mesmo que você raspe ali a sua conta, mas se permita, você é digno, você é merecedor disso também. Não é porque você não sabe fazer o que aquelas pessoas fazem para ter aquela vida que você não é digno de viver a vida que elas têm. e para acrescentar, se você tem filhos, você que está aí assistindo, se você tem filho pequeno, explora a criatividade do seu filho. Você quer colocar o celular para ele usar ali e tal, ver um vídeo? Ok, mas explora o cérebro dos seus filhos, pelo amor de Deus. Faz esse favor pelo seu filho. Se não é por você, faz por ele. Mas que forma? Eu Explica vi, que forma eu, explorar. criatividade, criatividade. Fala mais sobre Então, isso. quando você coloca uma criança para criar, seja o que for, não tem a tal da cabaninha, Sim. você está colocando na cabeça do seu filho ali uma explosão de sinapses. Sinapses são conexões que o cérebro faz. É daí que vem o aprendizado. Então, cada aprendizado é uma nova conexão. E quando você repete esse aprendizado, você fortalece essa conexão. Por que eu estou falando isso de criança? Eu vi um vídeo, não lembro se foi hoje ou se foi ontem, no aplicativo vizinho. Se eu falar aqui, acho que o Instagram derruba, né? Ou da dancinha que faz esse negócio. E aí a mãe estava falando assim, gente, eu cometi um erro. Ela começou exatamente assim, gente, eu cometi um erro. Olha isso daqui. Aí passa um vídeo. A criança, quando ela acorda, ela, a mãe dá uma mamadeira assim para ela fica chorando, chorando. Aí a mãe traz o celular, aí ela toma a mamadeira. Aí ela na hora sei lá, de dormir, tirar a sonequinha lá, né? Também ia dormir só se tivesse com o celular na mão. Na hora do almoço, só comia se tivesse com o celular na mão. Isso, gente, cria uma dependência no cérebro da criança. Então, quando eu falo, explora a criatividade das crianças de vocês, que você vai ver a diferença que faz. Explora o pertencimento da criança, né? Pode falar. Eu acredito que quando a gente fala em explorar a criatividade, eu vou falar para as mães hoje o que eu vejo, deixa a criança criar, no sentido criar mesmo, incentive ela a criar. Ah, mas meu filho não gosta de desenhar, né? Ou de pintar, tá? Então esteja com ele e saiba o que ele gosta, né? De repente ele gosta de se balançar no parquinho. Cria um balanço com ele. Mesmo que esse balanço seja um balanço que você vai jogar fora daqui a meia hora. Por quê? Porque você vai despertar nele um senso de realização. Ele vai ter chegado até o fim em alguma atividade. A maioria das pessoas que param no meio do caminho, elas param no meio do caminho porque lá na infância elas estavam tentando conseguir alguma coisa, aí vieram as pessoas que estavam com elas, interromperam porque as pessoas falaram não vai dar certo, não é assim que se faz. E aí desviaram o curso. A criança tentou, nunca chegou ao fim. Tentou, nem sabe o gosto do fracasso e nem sabe o gosto da vitória.
Quando tem uma vitória e está no mundo adulto, ela mal sabe comemorar. Quando ela tem um fracasso, ela entra em depressão. Então, deixe criar, independente do que saia dali, a partir daquilo. Deixe ela com todos os devidos cuidados, deixe ela preparar uma refeição simples, deixe ela te ajudar, explore bastante o que ela fala, o que ela pensa, como que é o mundo, entre nesse mundo imaginário dela, de criança, do que ela cria, do que é possível, e brinque, no termo, né, figurado da palavra mesmo. Uhum. Brinque com ela de tudo o que ela imaginar possível de brincar e dentro das suas condições, claro, para que ela não seja limitada, né? Para que ela não fique dentro de uma caixinha, né? Realmente deixa ela à vontade de criar. E essa é uma fase onde o cérebro ele cria diversas conexões, né, que são as sinapses. Então, imagina o seguinte, o nosso cérebro, que nem eu falei lá no começo da live, ele passa por transformações a nossa vida inteira. A nossa vida inteira. E aí ele sofre um momento de maturação. É a hora que o cérebro se torna maduro, vamos dizer assim, né? Que é ali aproximadamente com 20 anos, que é o que os especialistas já comprovaram, que é onde a nossa área mais racional ela é mais desenvolvida. Enquanto criança, essa área ela está pouquíssimo desenvolvida. A criança ela não pensa em consequências. Assim, ela entende que se ela fizer algo errado, pelo medo, ela não faz. Mas falar que ela raciocina, que ela pensa, que ela julga, não está formado ainda no cérebro dela. Então, é o momento onde você molda todo o comportamento da criança, né? Quando a gente entra no Neurocoff para falar sobre crenças, né? Sobre o que você acredita, sobre vícios emocionais, vem muito disso daí. E aí você estava falando Então, né? de 20 anos, você ia falar da poda? Isso. Não, não ia, mas eu, eu coloco aqui. Dos 1 até os 4, 6 anos, a gente tem uma cadeia neural gigantesca. Imagine uma fiação onde tem um monte de fio conectados ali. Isso são os neurônios, são as sinapses, é o aprendizado. Quando a gente chega aproximadamente dos 14 aos 16 anos, acontece um fenômeno que se chama poda neural. É exatamente, é o pé da letra mesmo, poda neural. É onde a gente perde vários neurônios. E por que isso? Porque muitos deles a gente já não precisa mais. Por exemplo, chupar chupeta, mamadeira, a fala já está mais desenvolvida. Então, aqueles neurônios que não foram usados ou que foram pouco usados, ele né, usando bem de um termo bem fácil aqui, ele é jogado fora, ele é cortado. E aí, dos 16 aos 20 anos, a gente passa por um outro processo de desenvolvimento, que é o quê? O desenvolvimento do racional, o desenvolvimento ali da cognição, né, de entender mesmo aquela questão de julgamento. Então, se você pegar, né, a diferença de uma criança e de um jovem, o jovem, um pré-adolescente, né, ele já entende ali o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Só que ele ainda não está 100% moldado. E aí, quando chega nos 21 anos, 20 anos ali mais ou menos, pronto. Ali o seu cérebro já está praticamente formado. E aí pode perceber que é o momento onde a gente começa a tomar muitas decisões. O que eu vou fazer da vida? Onde eu vou morar? Quanto eu vou ganhar? É, quais são as pessoas que eu vou conhecer? E a vida está passando, e eu preciso sair, eu preciso conhecer gente, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então o seu cérebro ele volta a ter aquela enxurrada de conexões. E aí quando você vai, né, dos 20 aí até os 30, 40 anos, o seu cérebro ele também sofre uma outra transformação. Por quê? Porque você está em um outro momento de vida. Seus comportamentos mudam, de repente você já tem família, ou não, ou você está pensando em ter, ou também pensando em não ter. Então o cérebro, ele passa por todo esse processo. É lógico que em uma live aqui, sei lá, de 1 hora não dá para explicar tudo, mas tudo isso para falar que o ambiente influencia nos seus comportamentos. E
E o que a gente falou, não só o ambiente influencia as pessoas, o que você se permite experimentar da vida, você não está morto, você está vivo. Tem gente que aposentou a própria vida, né? Eu estou usando esse termo. Exato. Tem gente que colocou a vida, não é nem de escanteio, aposentou a própria vida. Não faça isso. Que não seja por você, que seja por esse mundo. Eu acredito que a gente tem uma missão de transformar a nossa própria vida, cada um de nós que estamos aqui. Para quê, Daiane? Para que seja algo maior do que a gente. A gente não faz algo para ser só para gente, porque ninguém é feliz sozinho. Mas para que seja algo maior. Lá no início, quando você falou de precisar de ajuda, Alex, você me lembrou uma explicação que eu ouvi sobre Cristo. Quando Cristo estava no caminho da crucificação, ele caiu, né? Ele caiu por terra, caiu a primeira, a segunda e a terceira vez. Só que quando ele caiu, veio um homem de Cirene, o Simão, Cirineu, e ajudou ele a carregar a cruz. Só que quem era Cristo? Cristo é Cristo. Ele não precisava de ninguém. Para aguentar o que ele aguentou na cruz, você acha que ele precisava de alguém para ajudar ele a carregar a cruz para chegar até lá? Se a gente for pensar até racionalmente, será que ele não dava conta? Dava. E por que será que ele quis deixar para a gente esse ensinamento? Deixe alguém te ajudar, né? Se permita, seja vulnerável. Se até Cristo precisou de Simão, de Cirene, para ajudá-lo a carregar a cruz, quanto mais nós, né, que estamos aqui. Exatamente. É isso daí. Falou tudo. Quando a gente fala do próprio NeuroCoffee, que é o nosso projeto, ah, a gente criou ele de uma dor, que era exatamente isso. Pô, a gente tinha acabado de entrar, né, nesse mundo louco aí né, do momento atual. Não vou falar a palavra, senão o Uhum. Instagram tá boladão aqui, tá cortando tudo. Então, logo quando a gente entrou, pelo menos vou falar por mim, eu senti muito a necessidade de me conectar com pessoas. Isso faz até parte do meu perfil. Se você estiver dentro do Neurocov, você vai entender um pouco mais o que é esse perfil, né? Eu sou um perfil totalmente voltado para pessoas, eu preciso estar conectado com pessoas, né? Já a Dai, ela se conecta com pessoas, porém o negócio dela é resultado. Vamos fazer e tem que fazer e pronto, acabou. E aí eu vi essa necessidade, pô, quantas pessoas mais não querem se conectar, né? Não querem estar junto de outras pessoas. Então, o Neurocoff, ele trouxe um pouco disso, né? As pessoas que... a minha tá lá embaixo. As pessoas que fazem parte, né, do projeto Neurocoff, tá meio borrado, mas é conectando pessoas e transformando mentes. A gente veio com esse propósito, não chama nem de projeto, é um propósito mesmo de realmente, né, conectar as pessoas sem o julgamento. Então ali dentro a gente se abre, a gente fala, expõe, assim, coloca para fora toda a nossa vulnerabilidade. Acho que é isso, né? Se dispõe a aprender, se dispõe a ajudar o outro, se dispõe a conhecer pessoas novas. E é isso, é mudar o ambiente. Quer mudar o homem? Quer mudar a mente? Muda o ambiente. Ai, Alex, mas é difícil. É claro que é difícil. Ninguém falou que seria fácil, não, meu amigo. Ué, se alguém falar pra você que alguma coisa é fácil, desconfia, viu? Não, Fica fácil depois que você treina. Pode se tornar fácil depois que você treina. é. Eu acho que não se torna nem fácil, mas eu acho que se torna treinável, né? Digamos assim, se torna treinável. A gente tem as Se torna alunas, aplicável, né? aplicável. A gente tem as alunas, a Valéria, a gente tem a Fátima aqui. Ô, meninas, boa noite. Boa noite. A gente tem também o Éder, que você viu na live hoje comigo, nosso futuro aluno, que está entrando para a próxima turma também com a gente. E é isso que o Alex falou. Veio de uma dor de não ter, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, essa dificuldade de se conectar pessoalmente e de buscar isso online. Então, online você tem de forma bem menor que o presencial aquela confiança, você precisa de mais tempo para conseguir essa confiança, se entregar mesmo, saber se é de verdade, se não é. E aí a gente trouxe, graças a Deus, vem dando certo até então, sempre Deus em primeiro lugar, a nossa base, né? E aí a gente vem se conectando com pessoas, aprendendo, né, Alex, com Total. elas, a gente vem gamificando, a gente tem projetos gigantes e o mais lindo de tudo, as pessoas entre si, a conexão entre elas. A gente deixou de ser ali a ponte, porque elas já formaram uma nova ponte
e agora somos só mensageiros, e elas se conectaram, e entre elas vem promovendo resultados, né? A Fátima, por exemplo, que está na live, tem resultados extraordinários, profissionais. A Tia Vá, no âmbito pessoal, profissional também, mas pessoal e familiar, ela também tem tido grandes ganhos. Então, assim, é ganho atrás de ganho. Claro que cada um em algumas áreas da vida, né? No primeiro passo, quando você entra, você se destaca naquilo que você já é mais forte, né? Então, quem é profissional vai ponderar aquilo. Mas ao passar do tempo, a tendência é que você tenha ganhos tão explícitos em outras áreas da sua vida que você deseja também. É entender que se você não tem eles agora é porque são os pontos que você precisa trabalhar. E a gente está lá à disposição para isso. Exatamente. É assim, né? A gente literalmente pega na sua mão. Você pega na sua mão e fala, ó, vamos junto, vamos lá, vamos fazer, bora. Ah, tem os puxões de orelha que a gente faz, porque assim, é, a gente acredita muito que motivação é que nem banho. Motivação, cara, você tem que ter motivação todos os dias. Isso não quer dizer que você vai acordar motivado todos os dias. Por isso que a gente ensina as ferramentas de como você usar o cérebro a seu favor. Então, ao invés de ser um projeto onde só motivação, é gerar transformação. É realmente pegar e falar, ó, vamos dar o próximo passo? Vamos lá. Ó, as ferramentas são essas, é assim que se aplica. Ah, mas não deu. Então vamos lá. As ferramentas são essas, é assim que se aplica. E aí a gente pega E a e gente vai não, embora, né? né? A gente não Oi? encerra. O mais interessante, a gente não encerra. Se a gente não vê a transformação, a gente fica até o último, né? É, Teve é, a gente passou das 11 horas da noite porque a gente não viu a transformação. Então a gente falou, a gente exatamente. tem transformação, a gente vai ficar aqui com você até o final, né? Exatamente. E aí, a live de hoje foi praticamente um pouquinho, né, do que a gente fala já no Neurocoffee, né, trazer essa parte de comportamento que a gente é apaixonado de falar, de estudar, e mais um ponto, boa parte daquilo que a gente fala, a gente vivenciou na prática, né? Então, eu sou um cara que eu testo o cérebro o tempo inteiro, o meu, tá? Não das pessoas. O meu cérebro eu testo o tempo inteiro. Eu fiquei um mês e meio sem tomar café, tudo bem, eu tive um propósito por trás disso também, mas eu já tinha feito isso antes. Tipo, ficar um mês sem tomar café, e quem me conhece sabe que eu gosto de café. Aí entra banho gelado, aí entra fazer uma atividade física e esticar mais, escovar os dentes com a mão contrária. Ah, Alex, mas que besta é isso? Não. Você só tá falando pro seu cérebro, ei, agora eu comando, tá bom? Ontem eu estava trabalhando aqui comendo, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Não recomendo, mas estava fazendo porque estava muito corrido. Eu estava comendo com a mão esquerda e nem percebi. E mexendo no mouse com a mão direita. E eu sou destro. Então, você vai usando, você vai adaptando o seu cérebro a várias situações. E aí entra num ponto mais que eu gosto de comentar também, é que geralmente as pessoas, elas se preocupam mais em se preparar apenas para o que vai dar certo e esquece que a vida não é só de coisas que dão certo. Então, se você pegar uma adversidade, eu quero te treinar para isso. Para quando essa adversidade chegar, você está preparado. Eu Exato. quero te treinar. Se a gente pegar hoje a quantidade de pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, é muito grande. Alex, vocês curam, vocês trabalham com isso? Não, mas eu posso te ajudar a evitar. Por mais Ajudar que eu tenho, na verdade, um histórico, eu já tive depressão. Eu sei como é, mas eu sei também as ferramentas. E aí entra, mais uma vez, no ponto que eu estava falando. Preparar também para os dias de deserto, e né? aí, Os dias que eles chegarão. Se você não tiver preparado, e e, aí? e aí você me deu até uma ideia agora, mas eu não vou aprofundar essa história, depois você conta quando você se sentir mais à vontade, numa das lives, se o pessoal quiser também. Que interessante, né? Vindo de uma família que, graças a Deus, nunca passou necessidade, tinha casa, tinha comida, né? Por que será que ele entrou em depressão?
né? Sempre bem tratado, nunca levou surras, nunca foi maltratado por pai, por mãe, nunca foi abandonado, pais casados até hoje, uma família bem construída, baseada em Deus, né? A família, e por que que você, eu vou deixar essa curiosidade, por que você entrou em depressão, né? Tendo tudo, empreendendo, né? Na época, tendo amigos, tendo pessoas que influenciam, por que que você entrou em depressão? Mas a gente deixa para comentar Na próxima eu conto aí o que rolou. as próximas. A gente conta o porquê que muitas pessoas vivem tendo, né? Eu trouxe isso para dizer assim, às vezes a sua vida tá ok, você acha que você não vai entrar em depressão, mas não é assim. Não é o Não, ok. Não é o ok. O ok, ele pode te levar para desertos, como o Alex falou, que você não vai querer estar e você precisa estar preparado para passar por eles. exatamente. E aí, se você não tiver pelo menos o básico, quando eu falo básico, é entender o arroz com feijão, de quem é você, de como que você funciona. Ferrou. Qualquer ambiente vai te influenciar, qualquer comportamento ele também vai te influenciar, porque existem comportamentos que são totalmente subconscientes. Sim. Você não para pensar nesses comportamentos. E é aí que entra, né, no ponto, acho que o ponto-chave de quando a gente entra no Neurocoffee, consciência. Entender. Então, se você estiver assistindo aí, vocês estão assistindo ou que vai assistir, pega um papel e caneta e anota todos os comportamentos. Se você está aí agora assistindo, anota agora. Pega aí seu caderno. Duvido. Te desafio. Você anotar os comportamentos que você precisa mudar. E aí coloca a pergunta lá em cima. Esses comportamentos me afastam ou me deixam mais próximo dos meus objetivos? Comer só porcaria. Eu como algumas de vez em quando, mas eu faço um equilíbrio, né? Comer só porcaria. Qual que é o seu objetivo? Ah, é correr 10 km. Começa pelo simples, é viver até tal idade. Começa pelo simples. As pessoas, elas não vão querer a barriga, elas querem a barriga de tanquinho, mas não querem o abdominal, né? Aquele famoso que você... Sim, sim. Então a pessoa não quer correr. Ela quer correr porque ela quer ter um estilo de vida saudável. Então, se você quer viver mais tempo, você quer desfrutar da sua família, se você quer ver seus netos nascerem, né, crescerem, não só nascer, crescerem também. Se você quer chegar a uma idade sem ficar dependendo das outras pessoas para te levar para lá, para cá, começa pensando hoje em você. É hoje que você tem que pensar. Ah, Daiane, mas já passou muito tempo. Mas o ontem você não tem. O que você tem é o hoje. Então começa agora. Porque E ainda dá. aí, e aí coloca aí, escreve aí. Quais são os comportamentos que você precisa mudar? Qual é o ambiente que você precisa mudar? Eu fiz esse do comportamento sem você falar, sabia? Eu fiz esse na segunda-feira, foi ontem. Eu fiz esse, exatamente. E Quais não são os... para, viu, gente? Não para. Não é que você vai fazer uma vez só e aí vida que tá boa, agora já era, já. Não, é uma constante. Que nem a Day falou, ela fez ontem. Ontem. É ontem, né? Ontem. O tempo inteiro a gente está refazendo exercícios aqui. Até porque, Visualiza. até porque se você para, você começa a aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu falo, você começa a aceitar coisas abaixo do que você merece. Quando você se exige de você mesmo a estar num patamar acima, você também vai querer conviver com pessoas que estão num patamar acima. E eu não estou falando só financeiramente, que pensam, que te ajudam, te impulsionam, te levam para uma outra esfera. O que acontece com a maioria das pessoas é que assim, elas não se perguntam, não se questionam, não se conhecem, elas entram, elas são a própria casa. E tudo que elas conhecem é a porta da frente. Mas elas nunca entraram dentro de um quarto, dentro de um banheiro, dentro de si mesmas, nunca entraram. Uhum. Elas entraram na sala, elas são como visita da própria casa. E aí, quando você adentra tudo isso e você se questiona, você começa a ver que você tem falhas, mas você começa a ver que você também está disposto a mudar, está disposto a melhorar isso. E quando você percebe isso, você começa a exigir, sem nem perceber que o seu ambiente te proporcione isso. E aí, automaticamente, você vai filtrando as coisas que você vê, que você lê, que você ouve, como as pessoas falam com você. Você começa a se posicionar na sua própria vida.
né? As pessoas que não fazem isso, elas estão sujeitas a aceitar qualquer coisa. Então, a pessoa gritou uma vez com elas. Ah, tá tudo bem. Deixa eu passar, vai, tá estressado hoje. Daqui a pouco a pessoa tá gritando com você todo dia, tá te maltratando todo dia. E você só aceitou isso porque lá atrás você parou. Você mesmo parou com você mesmo. E digo mais, a cereja do bolo para o final, que os seus comportamentos, eles também influenciam ambientes. Então, você Alex, minha casa, é que você não conhece minha casa. Não, não conheço, não moro aí. Quem conhece é você. Então, o seu comportamento, ele pode influenciar as pessoas ao seu Ele não redor, que é tá, o ambiente. mas ele vai influenciar. Influenciar, desculpa, corrigindo. Não, você vai mudar o ambiente, eu quis dizer. Falei errado. O seu comportamento vai mudar o ambiente. Ele E aí, influencia. automaticamente, isso vai influenciar as pessoas ao seu redor. Então, seu comportamento, ele pode sim ser mudado. E aí entra, né, na questão, por que é tão difícil mudar um comportamento? Por tudo isso que a gente falou. Mas quando a gente vai para a prática, é mais simples. É simples, não é fácil. É, na É prática, simples quando você entende, né? você só tem que estar disposto. Você não precisa de nada, eu não estou te pedindo nada. Eu gosto de falar isso para os meus alunos, eu não te peço nada. Eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo para correr uma maratona, eu não estou te pedindo para você levantar às 4 da manhã comigo. Eu estou te pedindo para querer mais da sua própria vida. Se nem isso você consegue fazer no modo passivo que você está, aí você praticamente, eu costumo dizer que você praticamente morreu e esqueceu de deitar, né? Porque é só isso que eu estou te pedindo. Não estou te pedindo para você gastar dinheiro, nem pôr a mão no seu bolso, nem nada. Estou te pedindo só para você querer. Quando você começa a querer, aí você começa a se perguntar, você começa a questionar, será que é só isso? Será que tem mais da vida? E você vai lidar com obstáculos normais. Só que aí você vai procurar pessoas que te ajudem a superar os obstáculos. Porque eu acredito que a gente já deixou bem claro que sozinho realmente não é fácil. É muito doloroso e demora muito tempo. E a gente não sabe até quando a gente vive, né? Então procure pessoas dispostas a te ajudar, pessoas que já passaram por isso, né? Estamos aqui. E o Neurocoffee vai iniciar em breve aí também. Exatamente. Em breve inicia-se a próxima turma do Neurocoff. E aí, só fazer um parênteses. Neurocoff ele não é aberto para todo mundo. A gente seleciona algumas pessoas, porque, porque Alex, não é? Como assim não é aberto para todo mundo? A gente sempre trabalha com um número pequeno de pessoas. E por que disso? Porque é como se a gente estivesse num café batendo papo. Eu quero te dar atenção, eu quero realmente te ajudar. Então imagina com uma turma de, sei lá, 60 pessoas. A gente não consegue ouvir a história de todo mundo, não consegue se aprofundar, né? Treine sua mente e mude seu comportamento. As hashtags. Ó, isso não vou falar o que é. Dentro que vai entender. Só quem tá lá dentro que vai entender. É, só quem tá lá dentro vai entender o que são essas hashtags aí. A Valéria é a rainha da hashtag. Verdade. É, então, o que eu tava falando mesmo? Ah, o número pequeno de pessoas. Então a gente traz esse número pequeno de pessoas justamente para dar uma atenção, para entender de fato o que está acontecendo, quem é você, o que te move, qual é o seu propósito. Ah, Alex, mas eu não tenho. Mas você sai de lá com Fátima também. Fátima também, tudo é treinável. Exatamente. E é Isso. isso. Estamos aqui, a Acho que gente a vai gente. as lives, acho que deu para perceber bem, né? O Alex mais voltado para neurociência, comportamento voltado para comportamento e mais voltado para resultado, né? Alcançar resultados, expandir aí a sua mente. A gente vai continuar no Instagram do Neurocoff. Talvez a gente faça mais uma live, talvez essa semana aqui, né? Nos nossos. Uhum. E vai migrar pro do Neurocoff BR mesmo, que é o nosso Instagram oficial. Já sigam lá, que a Isso, gente sigam lá. @neurocoff.br. isso. E aí a gente vai entregar esse conteúdo aí, não tem data para o fim disso, mas tem a data do começo. Começou hoje e a gente segue com vocês nessa jornada. Obrigada até aqui, obrigada por você ter vindo, por você ter partilhado esse momento com
gente aqui, a gente se sente feliz e honrado de ter a sua presença com a gente. Obrigado também, né, pela abertura, pela parceria, pelos projetos, né, pela vida, pelo nosso dia a dia. E, galera, seguem lá, @neurocoffee.br. E o que eu sempre falo, né, no Neurocoffee, obrigado pela oportunidade de entrar aí na casa de vocês, quem teve ou quem vai assistir depois. Gratidão por abrir, né, investir o seu tempo nessa live, entender um pouco mais sobre seus comportamentos, seu cérebro, e tamo junto. Vamos para cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.